Bem-vindos novamente à nossa aula de Fundamentos de Biofísica. Hoje a gente vai dar continuidade, ao estudo dos centros de gravidade, certo? Hoje a gente vai ver algumas aplicações e o que o centro de gravidade tem exatamente a ver com a fisioterapia. A gente vai ver que ele está diretamente ligado ao equilíbrio dos corpos e a gente vai entender como isso se dá. Boa aula a todos! O equilíbrio corporal é fundamental para o relacionamento espacial do homem com o ambiente e é resultado de um processo de aprendizado que inicia-se na infância, ao engatinhar, procurar ficar em pé e etc. Este processo vai criando um padrão de referência que estabiliza o campo visual e mantém a postura ereta, sob coordenação do cerebelo. Em condições normais, a informação sensorial visual, proprioceptiva e vestibular harmoniosa corresponde ao padrão fisiológico normal identificado pelo sistema nervoso central, que desencadeia reflexos oculares e espinhais, vestibulocólico, cervicolocólico, cérvico-espinhal, apropriados para a manutenção automática e inconsciente do controle postural no meio ambiente. Mas isso é outra história. Para nós, da biofísica, interessa saber, sim, quais são as condições necessárias para que um corpo permaneça em equilíbrio. Quando um corpo está numa posição fixa, com a linha de gravidade passando através da base de apoio, a gente diz que ele está compensado, estável ou em equilíbrio estático. Mas, se a linha de gravidade passar fora da base de apoio, o equilíbrio e a estabilidade são perdidos e os membros apoiadores devem mover-se para evitar uma queda. Essa situação ocorre continuamente quando andamos, corremos e mudamos de direção. Mas há casos, como esse mostrado na imagem, em que ele acaba saindo completamente da base, a linha. E daí a gente vai cair mesmo. A força, com que a gente vai cair, chamada de força de queda, vai depender da distância entre este novo ponto e o centro de gravidade original. E o que isso vai significar? Bom, isso implica que pessoas mais altas terão dificuldade em equilibrar-se quando forem atacadas de inúmeras maneiras. Pelo contrário, porque essa distância é menor para pessoas mais baixas, seu equilíbrio é mais difícil de perturbar. Embora as pessoas mais altas possam achar mais difícil se curvar, elas podem alcançar a estabilidade ao reduzir o centro de gravidade, por exemplo, sentando em uma cadeira. Ao citar o equilíbrio, é comum que a gente pense, que o conceito de centro de gravidade é mais importante para os idosos. No entanto, a sua percepção é útil não só para prevenir quedas e identificar causas de desequilíbrio, mas também nas estratégias de manutenção da postura, na interação do sensório envolvido na estabilidade e em alguns esportes em que o atleta precisa desenvolver o equilíbrio corporal. Há modalidades em que o equilíbrio é fundamental para o bom desempenho durante os treinos e competições. Como exemplo, podemos citar a patinação, a ginástica olímpica e as lutas de um modo geral. Há ainda esportes em que o atleta precisa trabalhar o seu centro de gravidade, visto que ocorre um desequilíbrio ocasionado pela prática esportiva. Um bom exemplo dessa situação ocorre com os canoístas. Nos treinos desses atletas, ocorrem maiores ganhos de massa muscular no segmento superior do corpo, uma vez que o esportista fica sentado, com as pernas em repouso e precisa realizar força com os braços e o tronco. Devido a essa condição, o centro de gravidade é deslocado para cima, o que causa uma maior instabilidade. Bom, quanto aos tipos de equilíbrio,
os corpos, né, eles vão apresentar 3 tipos de equilíbrio: o indiferente, o estável e o instável. No tipo de equilíbrio indiferente, né, o corpo pode ser movimentado e ele vai continuar mantendo o seu estado de equilíbrio, pois a altura do centro de gravidade em relação à superfície de apoio permanece inalterada. O corpo não vai retornar e não vai se afastar do seu estado inicial. No equilíbrio estável, o corpo desviado de sua posição volta a ocupá-la, ou seja, neste caso, o corpo tende a voltar ao equilíbrio espontaneamente. E no equilíbrio instável, o corpo, quando desviado, ele não retorna mais à sua posição de equilíbrio. A reta traçada a partir do centro de gravidade vai passar por fora da base, ou seja, se ele for tirado do seu estado inicial, o desequilíbrio vai tender sempre a aumentar. Bom, e como saberemos, né, a localização do centro de gravidade no corpo humano? Tá? Bom, um equipamento disponível aos profissionais de saúde para investigar a distribuição de massa analisando o risco de queda é chamado de baropodômetro, que é equipamento que a gente está vendo ali na imagem, tá? Além disso, esse equipamento ele faz avaliação das oscilações do centro de gravidade, avalia a área e as trajetórias dessas oscilações e para quantificar variáveis relacionadas com o controle do centro de gravidade, do corpo e do equilíbrio, tá? Ele é um exame utilizado na fisioterapia que identifica as alterações biomecânicas nos pés e que vai indicar qual é o melhor tratamento que a pessoa pode usar, tá? A captação dos dados ela é feita por uma plataforma composta por sensores que vão detectar a postura do indivíduo em posição ortostática, ou seja, em pé, o equilíbrio postural, as compensações posturais, a distribuição do peso corporal e dos picos de pressão nos pés. Vai dizer também se o tipo de pé, se ele é normal, se ele é cavo, se ele é neutro, qual o tipo de pisada que a pessoa está dando, né? Se é neutra, se é para dentro ou se é para fora, se tem alterações de marcha, alterações nos pés, nos joelhos, no quadril, na coluna, além de problemas passíveis de correção por meio da utilização de palmilhas posturais. Então, é um equipamento bem completo. Por isso que você tem que saber o que é, né, um centro de gravidade, porque ele vai ser útil para a profissão de vocês. Bom, como a gente já falou agora um pouco sobre o centro de gravidade, vamos ver alguns exemplos notórios da importância disso para a vida, né? Vamos algumas curiosidades, então. Olha lá, este, gente, vocês provavelmente conhecem, ele é o Lionel Messi, né? O Messi, ele é considerado um dos melhores jogadores do mundo. E este papel de homem, ele pode ser parcialmente atribuído à sua visão e à criatividade, e em parte à sua habilidade de drible incomparável. Ele consegue driblar habilmente as pessoas, os jogadores, abrir espaço por trás delas, né? E nesse espaço vazio, mesmo uma pequena janela de segundos é suficiente para que ele olhe para cima, encontre seu colega de equipe e consiga passar a bola. Não sei se vocês sabem, mas com 10 anos o Messi ele foi diagnosticado com uma deficiência de hormônio do crescimento. E isso faria com que ele fosse pequeno, né? Então ele não cresceu tanto como as outras. O tratamento dele seria caro, seria mais de $1.000 por mês, isso na Argentina, né? E reconhecendo o talento dele, o FC Barcelona, né? Ele resolveu contratar quando ele era bem criança. Então o Messi está muito tempo na Espanha e graças a esse tratamento ele conseguiu chegar a 1,70 m de altura. E geralmente os comentaristas eles descrevem o drible de Messi como a bola é colada em seus pés. Apesar, né, de estar fisicamente em desvantagem devido à altura frente aos demais jogadores, né, Cristiano Ronaldo, por exemplo, tem quase 1,90 m,
Messi ele derruba ou cai no chão, raramente ele derruba ou cai no chão depois de ser empurrado, né? E seu comando sobre a bola é indiscutível. Essa tenacidade ela pode ser atribuída fisicamente ao seu baixo centro de gravidade, tá? Esse baixo centro de gravidade ele vai permitir desacelerar e acelerar em rajadas muito curtas. Ou seja, é razoavelmente aceitável alegar que o Messi foi construído geneticamente para tornar-se, se não o maior, né, um dos melhores futebolistas do mundo. A outra curiosidade que eu queria falar com vocês hoje vai dispensar, eu acho, apresentações. Quem não conhece essa pessoa, além disso, né? Isso é Michael Jackson, né, gente? Além disso, quem não conhece a sua dança do clipe Smooth Criminal, né? Nesse clipe, Michael Jackson se inclina, ele e seus bailarinos, né? Para frente, mantendo o corpo bem reto, deixando todo mundo de queixo caído, né? Para a gente ter uma noção, Michael Jackson se inclina 45 graus, né? E a gente, provavelmente vocês, eu também, às vezes, muitas vezes me perguntei, né, como o cara faz isso, né? Claro que o Michael Jackson não é bem do tempo de vocês, né? Mais do meu tempo, mas, né? Vamos ver o que que acontece. Bom, conforme estudos, pessoas normais, gente, como vocês podem ver nessa imagem, elas conseguem uma inclinação máxima de 20 graus, tá? Bailarinos treinados, com muita força concentrada no abdômen, eles vão conseguir uma inclinação de 25 a 30 graus no máximo. Mas Michael Jackson ele fazia um movimento de 45 graus que desafiava a gravidade e parecia sobrenatural para qualquer espectador. Se você tentar imitar o movimento feito pelo rei do pop, né, você vai notar que a maior parte da tensão feita para atingir a postura inclinada está ali embaixo, tá, no assinalado, que é no chamado tendão de Aquiles, ou seja, nos tornozelos dele, em vez dos músculos que vão sustentar a coluna. Isso permite apenas um grau muito limitado de inclinação. Como a gente comentou, é 20 graus que a gente consegue, né? Algumas pessoas, né? Mesmo para alguém que tem a capacidade atlética semelhante à do Michael. Então, como ele fez para conseguir essa inclinação de 45 graus? Tá? Bom, gente, o cantor ele não contou apenas com sua força e suas célebres habilidades de dança e controle corporal, tá? Parte do truque estava num artefato que poderia fazer parte de um tipo de mágica. Ele tinha um sapato adaptado que permitia uma fixação do calcanhar no piso. Nós estamos vendo uma imagem desse sapato, tá? Então, lá na sola do sapato, como vocês podem ver, ele era em forma de V, foi aberta em cada um dos saltos das solas, e as aberturas se encaixavam numa espécie de engate no chão, que permitia o dançarino girar e inclinar-se para frente para um movimento que vai desafiar o centro de gravidade, tá? Antes dessa invenção, ele usava um cabo de suporte em volta da cintura para criar essa ilusão. Mas após um tempo, ele e dois colegas de Hollywood, eles pegaram emprestada a ideia do calçado, das botas dos astronautas norte-americanos, e conseguiram então desenvolver esse mecanismo, né, de encaixe de sustentação. Mas o mais legal, eu acho, né, que mesmo com sapatos especialmente projetados e com apoio desse engate, o movimento ele é incrivelmente difícil de ser realizado. Ele exige muita força na parte de cima do tronco, especialmente na região do abdômen, nos músculos das costas, dos membros inferiores, tá? E o esforço para realizar esse movimento pode causar lesões no tornozelo, ou seja, você tem que estar com os músculos muito fortes e um bom apoio ao redor do tornozelo. Então, não é só um truque, né? O Michael era mesmo, perdão pela palavra, mas ele era bem foda para conseguir realizar, desculpa o termo, gente, para conseguir realizar esse movimento, não só ele, mas os seus bailarinos também, né? Tinha que ter muita força nessa região de cima. E a gente pensar o quanto ele era magro, né? Não tinha tanta força assim, é meio surpreendente que ele tenha feito isso. Bom, vamos testar o centro de gravidade agora em você? Vamos ver? Ó, primeira atividade, ó. Primeiro você vai fazer a primeira imagem, tocar os pés com as mãos, sem dobrar os joelhos.
Depois vocês vão repetir o procedimento, só que agora de costas numa parede, com os calcanhares encostados na parede. Será que você vai conseguir? 2, situação 2. Se equilibre primeiro sobre um pé, afastado da parede, tá? E a outra perna lateralmente para fora do corpo. Em seguida, repita o procedimento, mas agora com o primeiro pé e o ombro encostados de lado numa parede. Será que você vai conseguir realizar esse movimento? Agora, fique nas pontas dos pés, levantando os calcanhares. Repita o procedimento encostado na parede. Encostando a ponta do pé, tá? E o nariz numa parede. Será que vai dar? E, finalmente, se você não é menina, peça ela, ou faça você mesmo, se você for uma menina, né? Para que fique de joelhos e apoiada com os cotovelos junto com os joelhos, como se estivesse rezando no chão. Aí tu vai colocar uma caixa de fósforo no chão, na ponta dos dedos, e vai solicitar que ela ou você mesmo coloque as mãos para trás das costas e tente empurrar a caixa de fósforos com o nariz, sem cair. Depois você volte para a posição inicial. E depois, se você for um homem, você vai fazer esse mesmo movimento dela. Ou se você for uma mulher, vai pedir para que o homem faça. E vamos ver que conclusões vocês chegam, certo? Dependendo do sexo que vocês estão. Após testar em você mesmo o que se pede, monte um pequeno texto de uma folha, justificando o porquê de ter conseguido ou não ter conseguido realizar o movimento pedido. Não esqueçam que é para fazer isso baseado no centro de gravidade, certo? E vamos ver as quais conclusões vocês chegaram. Então, pessoal, é isso para a aula de hoje. Garanto que vocês estão pensando, né? Nossa, eu nunca imaginei que física fosse importante para fisioterapia. Pois é, tem muita coisa ainda para por vir, tá? Até mais, gente. Até a próxima aula.